Ágil não é igual velocidade, né? A gente sempre fala assim que a agilidade é você trazer valor de uma forma em menores espaços de tempo, né? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live semanal. E vocês sabem, aqui no mês de julho, estamos com a pauta focada em gestão do tempo, né, aqui na nossa plataforma de streaming, o Mestre GP ao Cubo, o streaming da gestão. Então, a gente está trabalhando aqui com esse tema no mês de julho, nas nossas pautas das nossas lives, e como vocês já sabem, né, na semana passada a gente começou essa programação especial de temas, e as lives todas estão sendo conduzidas aqui pelo Diogo Moreira, e a gente sempre tem um convidado, né, que o Diogo traz para conversar com ele sobre esse tema. Daqui a pouco vocês já vão conhecer o nosso convidado de hoje, que é o Cleiton. E, claro, antes de a gente começar aqui nossa live, de fato, eu vou rapidamente aqui passar para vocês. A gente vai mostrar para vocês um vídeo dos nossos apoiadores, das empresas que estão com a gente, dos nossos mantenedores, que são empresas que estão aqui apoiando a plataforma Mais GP ao Cubo e façam que a gente possa levar conteúdos como esse aqui de forma gratuita para vocês, tá? Então, dê uma olhada nos vídeos, conheça os nossos parceiros. Daqui a pouco a gente volta aqui para começar a nossa live, então, com o Diogo e com o Cleiton, tá bom? Então, até daqui a pouquinho a gente já volta aqui em definitivo para a nossa conversa. Este é o Oliver. Na sua agência, todos sabem que para manter a produtividade e os lucros, é preciso se organizar do início ao fim do processo. Por isso, Oliver escolheu o sistema Job One, onde podemos analisar com dados a relação com os clientes, fazer a gestão financeira dos projetos e otimizar a operação da agência. Voltamos, agora sim, voltamos. De fato, então, para começar a nossa live de hoje com o Diogo e com o Cleiton, como eu falei, daqui a pouco eles já vão se juntar aqui. E o tema central dessa conversa de hoje será métodos ágeis e gestão do tempo. Essa é uma pequena polêmica aí, né, no mundo da gestão, como é que a gente une essas duas coisas, né? Todo mundo acha que ágil é fazer coisas com pressa, mais rápido, entregar tudo mais rápido, fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. O Cleiton vai explicar esse título desse livro aí pra gente, com certeza ele tem a resposta. Mas é isso, vai ser um tema, uma conversa muito legal, e eu já peço para que os dois, Diogo e Cleiton, por favor, se juntem aqui à nossa conversa. E eu já agradeço o Diogo, óbvio, sempre aí pela parceria, pela mediação, por trazer esse tema aqui para as nossas lives. E Cleiton, super obrigado aí por estar com a gente e trazendo o seu conhecimento, aquilo que você tenha, né, aplicado no dia a dia, e compartilhar um pouco aqui com a nossa turma, tá bom? Obrigado, gente, ótimo papo, e estou por aqui para colaborar no que eu puder. Valeu, Ramon, valeu, obrigado de novo
ao Instituto, né, o MSGP. É bacana demais estar fazendo parte desse projeto nesse mês. Foi um tema que eu mesmo sugeri na enquete que foi aberta, né, na página do mestre, e que bacana que ele foi escolhido, e que mais bacana ainda eu ter sido escolhido, para ter sido convidado para vir mediar essas conversas, porque aí foi um tema que eu sugeri porque eu queria aprender mais, ouvir mais a respeito, e estou aqui de camarote aprendendo e ouvindo mais a respeito com essas feras aí que a gente vai trazendo. Semana passada o papo com o Fabiano foi fantástico, e hoje com o Cleiton vai ser demais também. E já vou abrir a palavra para o Cleiton, para ele se apresentar, né, para ele fazer uma introdução a respeito de si mesmo. Mas o Cleiton é um cara que eu admiro demais, a gente trabalha junto já há algum tempo, a gente trabalhou junto no sentido de trabalhar na mesma empresa durante um bom tempo, na época de Isobar Brasília. Hoje estamos em empresas diferentes, mas a gente continua trocando muita ideia, a gente continua meio que usando um e o outro como referência, e por isso eu tive essa ideia de trazê-lo para cá, porque eu acho que ele tem uma experiência muito bacana. E o Cleiton é um dos caras que eu vi que abraçaram a ideia do ágil dentro de um ambiente de agência, que até então era um negócio meio tabu, né, como você mesmo falou, Ramon. E o Cleiton foi um dos caras que, junto comigo e com outras pessoas, a gente abraçou essa ideia do ágil sem fanatismo, sem ser xiita, né, como o pessoal costuma falar, mas de trazer as ideias, as ferramentas, as frameworks ágeis para dentro de um ambiente de agência e tentar tornar esse ambiente, tanto quanto caótico, um pouco mais organizado, um pouco mais previsível, um pouco mais saudável. Cleiton, por favor, se apresenta, fala de você para a gente começar essa conversa aqui. E, de novo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, pessoal, boa noite. Bom, então eu sou o Cleiton Paiva, sou publicitário por formação, então eu acho que essa é a união das duas coisas, né, de uma pessoa que vive e respira agência de comunicação já há mais de 15 anos, né? Toda a minha carreira profissional eu posso dizer que esteve envolvida com a agência de comunicação, e nos últimos anos como gerente de projetos e gerente de projetos ágeis. Então eu estou sempre trazendo, né, essa experiência, olhando as necessidades, olhando os problemas e buscando a solução para eles em outras disciplinas, né? E que, sim, muitas vezes não faziam parte da rotina das agências, e a gente foi incitado pelos líderes a buscar algo melhor, né? Eu estou honrado de estar aqui falando com vocês hoje à noite, né? Claro que eu fui na barriga, né? Falar com dois Jedis, um pobre padawan como eu, né? Conversar com dois Jedis do gerenciamento de projetos, mas muito feliz da gente trocar essa experiência, da gente conversar e falar um pouco, né? Eu gosto de brincar, assim, sobre métodos ágeis, que eu digo assim, né? A agilidade, ela tá na última linha do manifesto ágil. Dali para frente, qualquer coisa vira charlatanismo. Então, se eu não entender aquilo, se aquilo não tiver dentro de mim, né? Se eu não tiver me aculturado daquilo, se eu me aculturei, tudo que eu fizer vai ser com a visão de agilidade. Mesmo que eu recorra a métodos tradicionais, a buscar um artefato numa gestão de projeto tradicional, eu vou enxergar aquilo com agilidade e vou conduzir o projeto com agilidade. Tem um exemplo que eu gosto de dar aqui, para finalizar um pouco aqui a minha apresentação, para não ficar longa, é que a gente que é gerente de projetos, a gente acaba tendo um pouco de tara em ferramentas de gestão, né, em ferramentas de organização. E eu lembro que há um tempo desse atrás, lá na nossa casa, eu e minha esposa, temos uma filhinha de 8 anos, a gente tem ainda enfrentado dificuldades em criar na nossa filha um senso de organização, de responsabilidade das coisas que faz. E aí nós criamos um quadro Kanban, né? Então tinha os post-its ali das tarefas que minha filha tinha que executar, né, durante o período dela, incluindo o dever de casa, e às vezes até tarefas que têm a ver com o lazer dela mesma, que isso é importante, ler e outras coisas, e as tarefas que ela já tinha feito e as que ela teve dificuldade, né? Não consegui fazer o dever de casa hoje, pegava o post-it e colocava em dificuldade, a gente passava rapidinho ali, sabia que tinha que dar um help para ela, né? Então a gente que tem essa tara não só por métodos ágeis, e aí voltando ao que eu falei, que entendeu o manifesto ágil, que trouxe aquilo aculturado para dentro de si, a gente acaba permeando tudo que a gente faz. Se eu tiver que gerenciar um projeto com papel de pão, eu brinco muito disso, né? Eu vou fazer aquilo de forma ágil, pensando em gerar valor, pensando em fazer aquilo da forma mais eficaz possível. Eu acho que é assim que a gente começa o nosso papo. Valeu demais aí o convite, tamo junto.
Rapaz, o cara. O cara já tá gerenciando a filha dele como ele gerencia a equipe dentro da Minha, área. minha, Isso é minha brincadeira. esposa, minha esposa vai entrar no chat agora e vai me xingar. Como assim? Mas boa. Vou levar esse exemplo para a vida. Não sei se vai se aplicar muito, não, porque aqui em casa, enfim, eu não mando em nada. Enfim, vamos lá. Cara, começando o nosso papo, você falando de manifesto ágil, você falando de agilidade, e aí até pegando a frase que o Ramon citou, né? Que é o título do livro lá do Scrum, fazendo o dobro do trabalho da metade do tempo. E falando de tempo, especificamente falando, assim, ser ágil é ser rápido? Perguntinha de $1 milhão. Então, assim, eu sou da crença que ágil não é igual velocidade, né? A gente sempre fala assim, que a agilidade é você trazer valor de uma forma em menores espaços de tempo, né? O próprio Manifesto Ágil fala disso, as nossas conversas com as organizações têm muito disso, né? Acaba que muitas vezes é muito fácil a gente confundir agilidade com velocidade, ok, Ramon falou, o Diogo falou, só que tem uma coisa que, assim, é muito importante o papel do gerente de projetos e aqueles que enxergam a agilidade como uma ferramenta de trabalho, né, para o dia a dia, é o primeiro esclarecimento. Por que que a gente vê isso, né? O ambiente de agências de comunicação já é, por natureza, um ambiente frenético, em que o senso de priorização dos trabalhos, das demandas, ele é muito rápido, né? É de hoje para ontem, a gente brinca, né? E tem uma questão que eu falo muito, é que, assim, o tal do cronograma reverso, ele é o inimigo, né? E, ao mesmo tempo, o melhor amigo do gerente de projetos, né? Quando a gente é incitado a tirar uma solução da cartola, né? No menor espaço de tempo, a gente fala para o cliente, não, vou fazer um cronograma reverso, que dia você quer lançar, né? E, da mesma maneira, quando isso vira uma cultura dentro do ambiente das organizações, eles têm uma meta, eu quero colocar esse projeto em produção no dia X, e a gente acaba falando, o que a gente vai fazer? Aí ele vira e faz um cronograma reverso, né? E aí ele vira o nosso inimigo naquele momento. Quando a gente fala de projetos ágeis, o cronograma está dado, né? É o time box da sprint. Então a gente acaba tendo que olhar para aquilo ali, não como um ambiente de velocidade, mas como um ambiente que requer da gente um senso de agilidade, ou seja, buscar aquilo que é prioritário e que mostre um valor de forma imediata para a organização que está investindo recursos para poder colocar aquele produto na rua, para o cliente final que vai consumir aquela informação, aquele conteúdo, aquele produto de alguma maneira, de forma mais ágil, né? Qual é a menor funcionalidade que agrega valor? É um botão de curtir? Então vamos colocar lá. Eu sempre brinco que, assim, nós perdemos a percepção das mudanças nas ferramentas que a gente usa no dia a dia. As estrelinhas de curtida do Netflix sumiram e a gente não percebeu. Os comentários sobre os conteúdos do Netflix sumiram, a gente não percebeu, entraram outras ferramentas e a gente foi envolvido naquilo. Então, assim, é muito importante no nosso discurso com as organizações com as quais a gente atua, com as quais a gente trabalha, a gente mostrar a importância do valor naquilo que é entregue no menor espaço de tempo e que não dá para você ter, como disse o Ramon, né, o dobro do trabalho na metade do tempo. Não, mas você tem uma fração importantíssima daquela entrega, uma fração importantíssima que agregue valor ao produto daquele trabalho que você consegue entregar num espaço de tempo curto e que já começa a trazer feedbacks e resultados que muitas vezes é lucro para as empresas. Bacana. Assim, se eu fosse resumir o que você falou agora, é muito mais foco no que agrega valor para o cliente do que necessariamente em tempo ou coisa do tipo, né? Em ser rápido, né, nessa questão. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que você falou do Manifesto Ágil, né? Da cultura ágil, é entregar valor, né? O que é importante para o teu cliente, para ele ter de pé o mais rápido possível, só que com a qualidade esperada que vai resolver o problema dele, né? Falando de cronograma, você falou assim, o cronograma está dado, né? Como é que você entende isso? Como é que você lida, por exemplo, quando o teu cliente chega para você com uma data? Na verdade, às vezes não chega com a data, né? Às vezes tem a pergunta pior. Quando estará pronto? Né? Quando eu vou colocar o meu sistema em produção? E aí, dentro do ágil, você tem... isso é uma visão muito... Pelo menos a minha interpretação, posso estar errado, pelo amor de Deus, se alguém achar que eu estou errado, me corrija, até você mesmo, Cleiton, Ramon, enfim, quem está assistindo.
mas você tem uma visão, a visão de cronograma, ela é muito etérea. Você tem a questão da definição de pronto, e essa definição de pronto ela pode mudar, né? A cada sprint, a cada entrega que você faz, a cada interação dentro daquele projeto, ela muda. Ela pode mudar, né? O teu backlog é renovado, é refinado, enfim, a coisa acontece. Como é que você responde uma pergunta dessa quando o teu cliente chega para você e te pergunta quando estará pronto? Então, tem uma questão aí que eu acho que não está explícita, é que nós brasileiros nós temos um tipo de... Vou usar de novo, já usei antes, vou repetir a palavra tara, por cortar a fita, né? A fita da inauguração, né? Então, a gente tem uma tara pelo evento, pelo coffee break de inauguração dos nossos projetos. E aí a gente fica olhando aquele grande marco, aquele prédio gigante, com a fita cortada, com imprensa, com uma questão, um monte de coisas. E muitas vezes, a maioria das empresas brasileiras, em especial aquelas com as quais a gente atua no mercado de comunicação, elas precisam da visibilidade que o cortar a fita dá. Então, essa data, ela é muito importante. O que a gente vem tentando trabalhar é que, assim, não vamos fazer uma inauguração a nível de governo federal, de uma rodovia, vamos fazer uma inauguração de prefeitura, que inaugura uma ponte de 2 metros, que inaugura a porta nova do posto de saúde, né? Então, quando a gente fala, os clientes, né, e as organizações já criaram, não sei se vocês têm visto isso, mas eu particularmente tenho visto, um nível de uma leve aversão à palavra MVP, né? Quando a gente fala de MVP, o cliente já fala assim, desculpa a palavra. Posso só pegar teu gancho? Essa questão do MVP, claro. Desculpa te interromper, mas MVP foi tão distorcido o termo que virou sinônimo de entrega a qualquer coisa. Bota qualquer coisa de pé, né? Desculpa ter te interrompido, mas eu entendo o que você fala e concordo com você. É isso, assim, os clientes criaram uma versão, e eu acho que aí é que essa visão de agilidade traz, né? O primeiro passo de um projeto que você gerencia mediante um aculturamento da cultura ágil, eu sempre digo que é mais importante do que o framework, é a visão que você tem do produto, é você fatiar, é um rocambole, né? É aquele bolo delicioso com um recheio maravilhoso que você vai comer em pequenas fatias e vai te dar o prazer até o final. Você vai ter o prazer esperado até o final. Então, quando a gente trabalha com o cliente, já no começo, já no planejamento, mostrando assim, não, cara, você vai inaugurar aqui, depois daqui a X dias você vai inaugurar de novo, depois você vai inaugurar de novo. E quando que eu vou ter o final? E aí é que vem a questão, né? É muito importante a gente mostrar que a verdade é que o final nunca acontece. A gente está vivendo um momento, o Diogo, Ramon e a galera que está com a gente aqui na live, em que a gente está tendo uma transição de gerações, né? Então, a gente tem uma geração nas organizações de pessoas mais antigas, que criaram a base dessas organizações e que tem realmente uma dificuldade cultural de entender essa mudança mais leve e essa mudança perene. Não, o cara antigamente ele fazia um site que estava escrito quem somos, o que fazemos e contato, e aquele site ficava 15 anos no ar. E quando falava em renovar, Deus me livre. Não, meu site que aparece na busca do Google é esse aqui, né? E agora essas gerações vão trocando, novas pessoas vão entrando na gestão das empresas, e essa mistura, né, da visão do tradicional com o novo, consegue ajudar a ter essa visão perene dos produtos. Não existe mais um produto fixo em nada. Não existe mais um modelo de carro que é o mesmo todos os anos. Não existe mais... às vezes eu brinco que não existe nem mais fruta que é a mesma todos os anos, né? Você vai no mercado... Que uva é essa aqui? Não, é uva sem semente. Mas antes ela era redondinha, agora é compridinha. E mais recentemente eu falo ainda mais assim, nem a reforma da minha casa é um projeto finito, né? Eu estou na mesma casa há 4 anos e todo ano eu tenho uma reforma da casa, eu tenho uma sprint nova de reforma. Então, essa mudança, o entendimento dessa mudança perene, dessa evolução perene, ele passa por todos os projetos, e eu acho que um grande desafio de quem gerencia esses projetos é levar para as organizações, para os gestores, o benefício dessa visão. Cara, não é que você não vai ter o seu projeto na data final, você vai ter ele para sempre. Você vai ter ele para sempre. O custo dele também vai ser particionado. Você não vai gastar X mil reais com uma implementação até amanhã para estar no ar, uma coisa que você ainda nem percebeu sem resultados. Não. Você vai gastar pequenas fatias da tua verba, ter pequenas inaugurações do teu produto, receber feedbacks daquilo, participar daquilo, e
e aquele ciclo não para, né? Ele volta, esse benefício está sempre voltando para você. E quando ele não voltar com o benefício, você tem a oportunidade de girar a volta para o outro lado e trazer esse retorno. Assim, eu vejo isso como um grande desafio. Eu não vejo, de verdade, para a gente que trabalha em agência de comunicação, eu não vejo isso como uma verdade em todos os ambientes de comunicação, para todas as grandes empresas, médias e até pequenas, que têm grande potencial de crescer, com as quais a gente fala no dia a dia. Mas eu acho que a nossa capacidade de mostrar isso, de conversar sobre isso e de trazer esses argumentos, essa visão, é o que ajuda até a esses clientes terem essa tranquilidade, de que ele não vai deixar de vender o produto dele, vai estar funcional porque a gente vai priorizar aquilo que agrega valor no final. Embolei, não disse nada e disse muito, né? Posso jogar uma pimenta aqui? Sempre, pimenta é bom. Uma coisa que o Cleiton falou, que eu acho que, cara, para mim é o maior desafio, aí específico para a agência, quando a gente fala de uma mudança de modelo, vamos colocar assim, não é nem uma mudança de método, usar um método diferente, mas uma mudança de mindset mesmo, como o Cleiton falou, é essa parte da venda. Eu acho que a gente ainda está muito naquela coisa que você falou, Cleiton. A gente vende um produto pronto e gera uma expectativa para aquele cliente, né, de um produto pronto. E a gente, né, no ágil tem essa parte da descoberta e eu acho que o que você falou também é fantástico, que nunca tem fim, né? Você sempre vai melhorando, vai transformando esse produto, ele vai ali tendo uma vida própria, né? Essa visão de produto mesmo. Então, eu acho que a gente, não sei qual para o Cleiton, como ele vê isso, e você também, Diogo, mas para mim, cara, sempre que eu tenho a oportunidade de discutir, a gente faz dá algum apoio para alguma agência nessa transformação de modelo, a gente sempre tem aquela coisa, o apego ao método, não, vamos rodar, vamos fazer as sprints, vamos ter time, squad e tal, mas, cara, como é que você está vendendo? Você está vendendo como um produto pronto, aí você vai tentar rodar isso dentro de um time, você vai falar, não, preciso de um site. Ele fala, cara, mas eu vou rodar as sprints aqui, a gente vai, né, ter o feedback do cliente. Não, vamos fazer um site, entrega o site, ele quer 10 páginas, tem o vídeo, você fala, cara, então não precisa do ágil, bota um waterfall aí, pega um GP, ele toca lá, né, desce esse produto, o escopo está fechado. Por quê? Porque foi vendido daquele jeito. Então, eu acho que esse, para mim, quando eu converso, cara, é onde pega. Fala, cara, puta, mas vendeu desse jeito, tem que entregar desse jeito. Mas eu quero entregar usando um ágil. Aí você fica fica no limbo, né? Todo mundo tá no meio do caminho. A equipe tá no meio do caminho, o cliente também tá no meio do caminho, a agência também tá no meio do caminho, tá todo mundo meio dividindo a bola, assim. Não sei como é que vocês veem isso. É aquela questão, até que a gente estava falando semana passada com o Fabiano, a questão do híbrido, né? Assim, antes até do Cleiton falar, da opinião dele, só para botar um pouquinho mais de salsa aí, então, na pimenta, é a questão do híbrido, né? É o ágil cascata, um professor de um curso que a gente fez junto, inclusive, Cleiton e eu, falava disso, né? O ágil cascata. É o ágil que dentro dele você tem lá a cascatinha rodando lá, tudo bem. E que veja bem. É maravilhoso. A cascata é muito bom. Ele pode ter um sentido pejorativo, mas também pode ter um sentido que explica o que acontece de fato. E veja bem, eu não sou contra. Eu, particularmente, Diogo, não sou contra. Eu acho que se aplica em alguns casos, em alguns cenários, onde você tem um cliente, um interlocutor, um patrocinador daquele produto, daquela empreitada, que ainda não tem enraizado nele, ou ainda não compreendeu, ou ainda não confia completamente naquela questão do always beta, né? Que é mais ou menos isso que o Cleiton estava falando, o que não tem fim, é o que está sempre ali experimentando, fazendo coisa nova, e vamos incrementar, e meu produto nunca está pronto. Não, mas o cara para e fala, não, mas eu tenho que estar pronto. Quando é que eu corto a fita? Quando é que eu boto no ar? Me fala aí. Não, você vai botar no ar, tipo, a cada 15 dias você vai botar uma coisa no ar. Cada mês você vai botar uma coisa no ar. Entendeu? E vai crescendo, e vai fazendo a coisa. Não, mas eu preciso saber o cronograma e aquela coisa toda. Então aí você acaba fazendo o ágil cascata, que é nada mais nada menos do que isso. A cada final de ciclo você tem ciclos, você tem sprints, e dentro desses sprints você tem ali a cascatinha rolando, né? Vamos supor, um site, você tem lá a arquitetura, você tem o layout, você tem o desenvolvimento, você tem o QA, e você tem, produção, vambora. Entendeu? E aí vai desse jeito. Funciona? Funciona. Você acaba tendo
no meio do caminho. Mas é como você falou, Ramon, isso não é ágil. Isso não é o Scrum. Isso não é a coisa ali na letra fria da lei, digamos assim. Mas ok, na minha visão, e aí eu quero ouvir o Cleiton em cima disso também, na minha visão é ok, isso atende. Como eu falei, sem fanatismo, sem, querer ser mais realista do que o rei. Se isso resolve o problema do cliente, se isso entrega o valor, que aí para mim, eu sou fanático, eu tenho que entregar valor para o cliente. Porque é diferente também, eu já vi muito, tô falando demais, né? Tô falando mais que o convidado, desculpa. Mas, eu já vi muitas vezes também esse ágil cascata funcionando no pior sentido da palavra, que era o quê? Você faz ali 5, 6 sprints entregando um bando de coisa que para o cliente não faz diferença nenhuma. Por exemplo, eu passei por isso há pouco tempo. A gente tinha um projeto, não foi, graças a Deus, não foi na empresa onde eu trabalho, mas a gente tinha um projeto e tal, e que a empresa que estava fazendo e tal, não sei o que, fez lá 6 sprints, entregou 6 sprints desse projeto, rodou lá 6 ciclos de entrega e tal. E no final desse projeto, era um projeto de um portal. No final desses 6 sprints, o que tinha? Ele tinha parte de uma interface, parte de um front-end. Aquilo ali não agregava valor nenhum para o cliente. O cliente não conseguia pegar aquela interface ali e botar de pé. Ele não conseguia pegar aquela interface sequer navegar, testar. Por quê? Porque aquilo ali não agregava valor nenhum para ele. Era melhor ter rodado um sprint com um pedacinho só, uma página só entregue de ponta a ponta, interface, back-end, enfim, toda coisa, do que ter feito 6 sprints com um bando de arquivos HTML lá que o cliente não vai fazer nada com aquilo. Entendeu? Então, esse é o ágil cascata no pior sentido da palavra. O cara rodou lá os sprints, fez os squads, não sei o que, usou todos os conceitos e a sopa de letrinha toda, mas no final das contas, para o cliente, ele ficou 6 meses esperando e não tem nada na mão. Então, Cleiton, queria ouvir você também a respeito dessa história que o Ramon falou, que eu complementei um pouco aqui, sobre essa questão do ágil cascata. Vamos resumir dessa forma. Adorei. Cara, então, assim, o que me incomoda nesse tipo de assunto, né? É porque a gente restringe muitas vezes a visão ágil da coisa aos gerentes de projetos e aos profissionais de TI, que muitas vezes, para concorrer a uma vaga, exige que ele tenha uma certificação Scrum, uma certificação ágil, de desenvolvedor ágil, por aí vai. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, pouquíssimas vezes ele sobe para o nível da venda, do ponto de contato com o cliente, do ponto de negociação. E a verdade é que os maiores interlocutores com as organizações, com os clientes, eles precisam muitas vezes começar a pensar assim, né? Lá na venda, quando o cliente traz um briefing, traz um problema, traz uma necessidade, em especial, né? Repito o que o Diogo falou, o nosso ambiente de agência ele é muito atípico para isso, né? Em empresas de tecnologia é um pouco mais fácil você pegar uma necessidade, colocar na esteira do ágil e ela sair ali na outra ponta bonitinho, ou você entender se ele é cascata e ele sair bonitinho do outro lado, né? Você acaba controlando mais. Mas em agência, que você trabalha com produtos que envolvem criatividade, que envolvem comunicação, visão de marca, interação mais fina com o cliente, feedback mais rápido em redes sociais, né? Muitas vezes você começa um projeto, inclusive, sem entender qual vai ser o produto final. Você começa com um problema na mão. É importante que quem está no ponto de venda, lá no primeiro contato com a organização contratante, que ele tenha essa visão também. Fala, poxa, quando a pessoa traz todo aquele problema, beleza, vamos levar isso para os times, que tal se a gente trouxer uma proposta que agregue valor em menor tempo, né? As pessoas têm que ter esse preparo. Só que, em geral, a gente restringe isso muito à área de projetos. Eu acho que esse é um primeiro ponto que vale a pena a gente refletir, né? Só quem, de novo, só quem é entusiasta, quem entra nos sites, quem vê os artigos do Ramon, do Diogo, quem entra... é só o pessoal de projetos, né? Em geral, de TI também bastante, mas em geral as outras áreas não. Esse é o primeiro ponto. O segundo é um desafio para nós que gerenciamos o projeto muito grande, né? Ou seja, quando esse projeto chega na nossa mesa, na nossa conversa, a gente tem que ter um faro muito bem apurado se aquele projeto tem a capacidade de ter várias entregas e que todas tenham a capacidade de agregar valor. Senão a gente cai nisso que o Diogo colocou. Eu também participei de projeto assim, que você roda 5, 6 sprints, 2 e não tem nada. Não tem nada. E a verdade é que muitas vezes, claro que existem sprints que não vão ter nada no final. Sprints que demandam entendimento e tal, mas não dá para ter todas.
Você tem que ir no conjunto mínimo de sprints agregar valor. E da mesma maneira, a gente tem que ter a capacidade de entender que um projeto, uma necessidade de uma organização, demanda um projeto mais tradicional, mais quadradinho, porque o produto final, ele não demanda tanta mudança, não é um cenário de mercado que mude tão rápido, que aquele cliente, aquela organização, economizaria mais dinheiro realmente, em vez de uma manutenção constante daquele produto, coloca uma versão na rua, usa ela, vende o produto dele, daqui a um ano renova de novo, ele se capitalizou com aquilo ali. Então, o primeiro ponto é, a conversa do ágil, ele tem que extrapolar, né? O exemplo que eu dei de usar em casa com a minha filha, ele tem muito a ver com isso. A gente tem que conversar isso. Agora a gente está remoto, né? Tem poucos cafezinhos com os colegas, mas ele tem que trafegar no cafezinho, seja no cafezinho virtual, online com os nossos clientes, com as pessoas, e depois a gente tem que sempre apurar o nosso... A gente também não pode cair nessa de que tudo vai ser ágil. Todo projeto que cai na minha mão, eu vou montar as sprints, vou fazer assim. É muito comum em agência, muitas vezes, voltando àquilo que a gente falou no começo de ágil igual velocidade, né? Essa visão deturpada da coisa, caiu um projeto de uma campanha, por exemplo, publicitária, e falarem, a gente quer que toque com metodologia ágil. Não, mas peraí, a gente não vai fazer uma campanha, não vai ter folder, fly. A gente até consegue, sabe, gente? Você coloca um Kanban ali com as coisas que você precisa fazer, com as que foram feitas. Beleza, algumas ferramentas, de novo, né? O aculturamento do ágil você consegue. Mas a entrega final já está, de novo, já está dada, é um produto. A campanha encerra dia tal, tem verba de mídia até o dia tal. Então, essas questões, elas acabam permeando. Então, a gente tem que... eu digo que nós que gerenciamos projetos, a gente tem uma sorte ímpar no mercado. E digo muito isso, né? Por quê? Porque a gente acaba trafegando por todas as áreas de entendimento das empresas que a gente atua, seja de tecnologia, seja de comunicação, seja até de construção civil, qualquer que seja. A gente acaba falando com um time tão multidisciplinar que a gente aprende um pouquinho de cada um. A gente bebe de todas essas fontes e a gente vai ganhando maturidade. Houve uma época na minha carreira em que muito facilmente eu falava sobre conceitos de tecnologia. Diogo teve comigo nessa época e era muito fácil defender coisas de tecnologia numa reunião com o cliente sem a necessidade de um especialista em tecnologia. Então, quando a gente trafega muito, o nosso fala é mais aguçado para, esse projeto vai. Esse projeto, na primeira sprint, já tem uma entrega que a galera clicou, comprou, levou para casa feliz, né? Fez todo o ciclo. Não, peraí, esse projeto é desse jeito aqui. Então, a gente tem que ter respiração, né? Diminuir a ansiedade no momento inicial, assim. O primeiro contato com o projeto, ele tem que ser atento e conversar com outras pessoas, com outros times, antes de sair deslanchando que ele vai ser ágil ou não vai. Em cima dessa questão, né, da definição de projeto, né, rola muito um fla-flu aí, um conflito de ideias, especialmente nos mais tradicionais, porque muitas vezes as pessoas pegam as coisas literalmente, né? Eu até anotei aqui de novo o conceito de PMBOK relacionado ao que é um projeto, né? Projeto é um trabalho temporário que tem por objetivo criar algo novo, com resultado exclusivo, e essa natureza temporária indica que ele tem início e término definidos. Você acha que isso tem algum tipo de conflito com tudo isso que a gente está falando aqui, especialmente quando a gente fala de um conceito que eu gosto muito de usar? Não sei se fui eu que criei, mas eu falei, eu comecei a falar, e assim, não ouvi outras pessoas falando, mas de escopo dinâmico. Como é que isso, quando você pega uma questão de always beta que a gente estava falando, que acaba sendo uma questão de escopo dinâmico, versus gestão do tempo, você tem um tempo determinado, você tem que gerir as coisas como elas acontecem, versus essa definição de projetos do PMBOK, você acha que tem algum conflito, ou são coisas complementares? Na minha visão, essa definição do PMBOK, ela acaba não sendo conflitante com a questão de always beta e etc., porque apesar da gente falar always beta, apesar da gente falar que aquilo não tem fim, ele acaba tendo um fim em algum momento, porque vai chegar em algum momento em que teu backlog vai ter algum item ainda, ou algum item novo, alguma coisa do tipo, mas você vai olhar para aquele item, não, isso não faz mais sentido, e tira. E aí aquele projeto, beleza. Acabou lá, tá de pé, e eu vou renovar ele depois, eu vou fazer uma nova versão dele depois, mas ele acabou. Então eu não vejo conflito. Queria ouvir tua opinião, queria ver se você vê conflito em cima disso, desses conceitos. Cara, eu sou da mesma escola dos que acreditam que não tem conflito nisso, né? Eu acho que, de novo, né? Eu acho que é muito mais a questão do qual é o objetivo do cliente,
qual a verba que ele tem para investir naquele produto, qual a necessidade mais urgente dele, porque assim, muitas vezes o cliente chega em você e fala, eu quero renovar o meu portal, eu quero reformular o meu portal. Por que você quer reformular? Para deixar ele mais moderno. Essa é a pergunta. Mas qual é o objetivo do seu portal? É mostrar o teu telefone, o teu endereço para as pessoas comprarem, as pessoas compram naquele portal, as pessoas se relacionam com você ali. E aí eu estou usando portal aqui, gente, mas podia ser aplicativo, podia ser qualquer outra coisa, né? Então, assim, muitas vezes, nem para o cliente, o projeto está definido. Ele tem ali uma pulga atrás da orelha, né? Uma coisinha agulhando ele. Tem alguma coisa que não está agradando ele. Então, nessa hora que entra o tal do faro, que eu tanto estou brincando aqui, né? Da gente perceber o seguinte, qual o potencial daquilo, porque às vezes ele tem uma verba pequena, então você tem que fazer um projeto, né? Conforme está no PMBOK, quadradinho, eu tenho ali o meu cronogramazinho de 2 meses, a verba dá para contratar X pessoas, e a gente vai, refazer o redesign do portal dele, e tá bonito, é isso que ele quer e é isso que a grana dá. Mas não, cara, eu quero fazer um investimento a médio e longo prazo, eu quero trazer mais vendas, eu quero trazer mais coisas para o meu estoque, e aí a gente começa o quê? É importante a gente ter envolvimento e proximidade com as necessidades do nosso contratante. Quem define qual é o projeto, quem define como que o gerente de projeto vai tocar isso, é a necessidade do contratante. E muitas vezes a necessidade é cortar a fita na primeira semana de projeto. E muitas vezes a necessidade é ter um grande evento de corte de fita, de inauguração. Então, assim, eu acho que não é conflitante, eu concordo completamente com a tua visão, Diogo, sobre isso. Eu acho que eu não gosto quando a gente chama o projeto cascata de projeto tradicional, porque dá uma ideia de velho, de ultrapassado, de coisas que não se usam mais. E eu acho que é o contrário, né? Eu acho que você tem visões que você pode aplicar a cada tipo de necessidade. E a visão ágil não necessariamente significa que em 100% dos projetos eu vou ter projeto incremental até o fim da vida. Tem projetos incrementais que eles vão ser finitos, às vezes por questão de verba. Às vezes por questão de verba, questão de logística, né? Houve uma época que, só um exemplo engraçado, que eu ajudava um colega com posts no Instagram dele, né? Escrevia texto, fazia um postzinho, colocava lá. E aí chegou uma época que ele falou assim, cara, para. Aí eu falei assim, pô, você não tá gostando, me desculpa, eu me esforcei tanto, né? Ele, não, cara, é só para parar porque eu não tô dando conta de atender, eu sou sozinho. Então eu não quero falar mais porque eu tenho que cuidar bem de que eu tô cuidando. Então são essas características que a gente precisa compreender antes de dizer se um projeto é tradicional, é ágil, se ele tem começo e fim. E o que é interessante nisso? Muitas vezes a gente trata um projeto como um projeto que tem começo, meio e fim, e ele acabou, tá lá, se entregou, o portal bonito, cortou a fita, o cliente começou a vender, e daqui a um mês ele fala, cara, essa aqui é a área do portal que mais está sendo acessada, como a gente pode melhorar? E aí ele começa a incrementar um módulo, depois outro, daqui a um ano aquele portal é outro, ou aquele aplicativo é outro, totalmente diferente. Então, é sensibilidade, é empatia com a necessidade do cliente, é envolvimento com o projeto e, mais importante, é envolvimento com os times, né? É trazer os times para dentro dessa percepção. Não é o cara lá da ponta do comercial que vendeu o projeto, que vai ter essa definição, não é o gerente de projeto sozinho. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é o cliente sozinho, que se ele fosse sozinho, ele não tinha chamado a gente. Na verdade, é o time como um todo. Tudo isso tem que ser compartilhado com essa pluralidade de conhecimento e de habilidades que a gente tem nos nossos times para trazer a melhor visão. E, não, eu concordo contigo. É uma questão de cultura, né? Pode parecer batido falar de cultura ágil, mas acaba que tudo converge para isso, né? A ferramenta, o manifesto, o framework, o Scrum, qualquer um que seja, eles não funcionam sozinhos se a cultura não tiver entendida, enraizada por quem tá ali dentro. E como você falou, não é só o Scrum Master, apesar de ser o papel dele disseminar a cultura, né? Não é o PO, não é o cliente, não é essa galera. Falando de framework, Cleiton, falando de ferramentas especificamente falando, e trazendo para o nosso tema de gestão de tempo, o que você entende de ferramentas, de cerimônias, de frameworks que podem ajudar o dia a dia, né, aflitivo
o dia a dia do gerente de projeto, que tem que estar ali comandando, respondendo a pergunta de quando vai estar pronto, respondendo a pergunta de como estamos, de status, estamos com 53,2% do projeto pronto e tal. Como é que você acha que as ferramentas que as frameworks ágeis oferecem podem ajudar a gente nesse sentido? Por exemplo, uma daily, enfim, como é que você entende isso? Como é que você usa, na verdade, vou reformular a pergunta, como é que você usa as ferramentas que você estudou, que você estuda das frameworks ágeis, de metodologias ágeis, para te ajudar na gestão do tempo, do dia a dia? Me discorre aí um pouco sobre o teu dia a dia nesse sentido, como é que você usa isso? Então, cara, tem uma coisa interessante, né? Tem um meme na internet, que eu não sei se vocês já viram, que eu adoro, e geralmente eu abro as dailies com esse meme no fundo aqui da proteção da minha tela, né? Que é o papagaio que aprendeu, que virou Scrum Master, né? É o papagaio que aprendeu a falar como estamos e foi promovido a Scrum Master, né? Então, assim, e aí é que está a questão da daily, das cerimônias, né? O Scrum Master, o Agile Master, eu gosto muito dessa nomenclatura que aqui na Brive a gente usa, Agile Master, porque ele te descola um pouquinho do framework e te leva para um campo mais amplo de visão, assim, você tem que trazer, é o que eu falei antes, né, você vai lá no PMBOK, lá naquele formulário XPTO de gestão de pessoas e traz ele de forma ágil para o teu dia a dia. Então, eu gosto muito dessa visão que aqui na Brive a gente tem, tá? Então, voltando a falar das cerimônias, a gente tem que tomar muito cuidado com o apego que a gente tem com as cerimônias. Quando, algum tempo atrás, eu comecei a entender, a praticar o ágil, eu achava as dailies um pouco complexas, eu não me sentia motivado a fazer daily, porque a gente estava nesse formato de entender o que as pessoas fizeram e o que elas vão fazer isso. Mas isso não me dava uma visão se eu ia conseguir concluir o projeto, né? Porque estava ali naquele mundinho, né? Aquilo era desmotivante. Conforme os projetos foram aumentando e as dailies foram sendo mais multifuncionais, tinha mais gente, muito plural na daily, assim, você começa a perceber pessoas. Então, assim, o Scrum Master, o gerente de projetos, ele tem que ter uma percepção muito clara de pessoas e de como fazer com que elas colaborem. Então, quando você, por exemplo, o que eu vejo na daily, né? Muito legal. Ela dá uma percepção se você vai conseguir concluir o backlog daquela sprint ou não. Né? Se uma pessoa está 2 dias relatando a mesma dificuldade, você consegue tratar aquilo ali, ou conversando com o PO e tirando aquilo da sprint, trazendo alguma coisa que agregue valor e deixando aquilo para ser resolvido num momento com mais tempo, né? Com outro caminho, ou você consegue, com aquele time, remover aquele impedimento. Tem uma história engraçadíssima de uma daily que eu fiz há um tempo atrás, num projeto, em que tinha um colega que estava uma semana, apanhando de uma planilha gigante, daquelas planilhas que tem mais de 4.000 linhas, e ele tinha que categorizar ali aqueles itens para poder levar aquilo para uma visão de arquitetura, para depois levar aquilo para uma visão de front-end, né, para as pessoas, sei lá, planilha de CEP, de endereço, essas coisas que acontecem muito nos sites, né, de categorias profissionais, alguma coisa do tipo. E aí ele estava apanhando porque ele não conseguia juntar aquelas categorias na planilha. E numa daily, e a gente falando daquilo, e do nada eu pergunto assim, mas peraí, fulano, um dia você me teve uma planilha bonitinha, bem organizadinha, tal, que tinha ali 3 títulozinhos, como é que você fez, assim? Será que você consegue ajudar? Aí esse fulano falou na daily, assim, fulano, me passa aqui o link aqui no chat. Ele passou. O cara foi lá, gerou aquelas macros do Excel, as pessoas que, né, dominam mais Excel, foi lá, gerou e devolveu no mesmo chat, na mesma dele. Não, cara, tá aí, né? Gerou filtro e tal, falou, tá aí. Então, assim, a daily, ela tem um potencial muito grande quando a gente sabe usar, né? Primeiro que o Scrum Master tem que ter essa visão de qual que é a necessidade do time naquele dia, o que está gerando problemas ali que pode atrasar na entrega, o que precisa sair daquela entrega para que ela tenha valor, para que não vire as 6 sprints que só tinha HTML ali no final. E mais importante, eu sempre brinco aqui com o time que a daily são pessoas, pessoas falando do dia dela, da dificuldade dela, muitas vezes no home office, dever de casa, como fazer o almoço, como entregar o almoço, buscar a criança na escola, dentre outras coisas. As coisas que muitas vezes atrapalham aquela pessoa de produzir, a nossa parte do trabalho que chama ela para reuniões, para conversas toda hora, que impede de produzir. Então, a daily é o momento em que todo mundo fala do que está fazendo, aonde não está fazendo, aonde vai chegar, e a gente, como gerente de projeto, traz isso
sobre uma visão de tempo, de cronograma e conversa com o PO. Eu brinco aqui que eu sou o cara que mais faz deles. Eu tenho por padrão 3 deles por dia no projeto que eu cuido atualmente, né? E aí, acontece que depois da daily com o time, no meio do dia eu tenho uma daily com o PO do projeto. E ali, tudo aquilo que foi coletado com o time, e às vezes, gente, a gente tem que sempre lembrar que a gente não é máquina, que a gente é humano. Então, se uma pessoa do time está com algum problema pessoal mesmo, olha, PO, essa pessoa está vivendo esse momento, nós temos esse outro caminho, vamos por aqui, né? Todo mundo tem que colaborar, tem que ser colaborativo. Isso minimiza o risco de não cumprimento. Resolve? Muitas vezes não. Porque o que acontece? A gente tem um péssimo hábito de só descobrir essas coisas lá na retrospectiva. Então, quando a gente faz uma daily de o que você fez, Diogo? Eu fiz isso. O que você vai fazer, Diogo? Vou fazer aquilo. Tá tudo bem, Diogo? Tá tudo bem. Esse tipo de daily, de condução, de papo, ele vai gerar lá na retrospectiva a frase assim, cara, isso que a gente fez não deu certo. Se a gente tivesse feito do outro jeito, talvez teria sido melhor. Cara, você esperar a retrospectiva para falar isso, aí você tem um prejuízo de tempo no projeto muito grande. Então, a daily de 15 minutos, ela não tem problema se ela tiver que ter 40, 50 ou 1 hora. Se for produtivo, se agregar para o projeto, a gente tem que envolver as pessoas a tal ponto que elas consigam confiar, colocar as dificuldades, entender que colocar uma dificuldade na execução do trabalho dela não vai menosprezar ela pessoalmente, ou profissionalmente, desculpa, não vai mostrar que ela é incapacitada de fazer um trabalho, mas só que ela encontrou um obstáculo, e aí os insights que chegam, e eu estou envolvido num projeto agora que isso acontece cotidianamente quase, os insights de outras áreas, de pessoas com outras experiências de mercado, com outra visão. E já teve daily, por exemplo, em que a gente, no meio da daily, mandou um link para o cliente e falou, amigo, entra aqui rapidinho. E aí aquilo ali, pá, né? Resolveu meio mundo de questões. Então, quando a gente fala das cerimônias do ágil, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso apego ao framework, porque o apego ao framework, muitas vezes, ele engessa a nossa atuação, né? A daily, a retrospectiva, review, tudo isso tem que ser visto como uma forma de aprimorar o trabalho, de agregar valor, de envolver e engajar o time, e não como um empecilho. Pô, mais uma reunião chata do meu dia, lá vem aquele Clayton com aquela daily para perguntar o que eu estou fazendo. Sabe quando a daily vira chamada de escola? Zezinho, Joaquinzinho, né? Gente, na boa, a gente acaba caindo nesse vício muitas vezes. A gente não pode negar que a gente que é gerente de projeto, muitas vezes a gente cai nesse vício. Joaquinzinho, Pedrinho, e aí as pessoas começam a colocar. Agora, quando você começa a falar assim, fulano, o que tá pegando aí? Né? A gente muda um pouquinho a troca. Qual o problema que tá aí? O que a gente pode participar? Aí a pegada é outra. Aí o fulano fala, cara, ontem eu fiz isso, foi super bom, rendeu, mas hoje eu tô empacado nisso aqui. Aí, pá, a coisa cresce. Então, assim, isso é o que eu tenho experimentado no dia a dia aqui no projeto. Espero ter conseguido responder. Falei demais de novo. Não, mas respondeu sim. Inclusive, Amon, a gente estava falando de frases de camiseta semana passada, tem mais uma potencial aí, hein? A deles são pessoas. Temos mais um potencial aí de frase de camiseta. Cara, ainda em cima disso, e aí pegando também um outro ponto que faz parte, inclusive, do Manifesto Ágil, já que a gente estava falando, a gente abriu a live falando sobre isso. Tem um outro ponto conflitante também que eu fiz questão de trazer e tem tudo a ver com o que você está falando aqui, e até no meio da sua resposta você começou a falar sobre eles, e aí eu vou perguntar justamente para a gente aprofundar um pouquinho. Siga o plano versus aceite as mudanças. Em que isso impacta na tua gestão de tempo dos teus projetos? Como é que você lida com isso? Siga as mudanças sempre, cara. Aceite as mudanças sempre. A gente já começa assim, né? Aí nesse ponto aí, cara, eu sou manifesto ágil total, sabe? Assim, siga a mudança, aceite a mudança, viva a mudança, né? O mundo é mutante, né? O mundo, essa esfera que a gente vive, porque a Terra não é plana, essa esfera que a gente vive, ó. Essa esfera que apesar de alma de dizer que pode ser, né? Na verdade, algumas pessoas duvidam, enfim, deixa eu me calar. Mas essa esfera que vivemos, ela gira exatamente por esse motivo, né? Tudo é mutante, nada é 100% constante. E aí vem o ponto, não é que o projeto cascata ele não pode ser mutável.
Isso vai da nossa percepção de como a gente trata a mudança, como a gente enxerga ela. Existem mudanças que elas são muito benéficas para o projeto e a gente tem que aceitar, trabalhar, lapidar, aprimorar aquela mudança. E existem mudanças que elas não agregam valor naquele momento e que a gente tem que trabalhar o entendimento da organização de quem solicitou, ou para postergar aquilo para não trazer nenhum prejuízo para o projeto, ou para até desistir daquela mudança, né? Demover da ideia. O que eu acredito em relação à mudança que é importante? Nós temos um apego ao que fazemos. Eu, Cleiton, tenho um apego ao que eu faço. Eu faço uma planilha, eu crio um texto de e-mail, se alguém vem e põe uma vírgula, muda uma frase, eu fico emburrado, né? Eu fico emburradinho ali com a situação. E a gente não percebe que muitas vezes a visão de fora é o que faz a coisa acontecer. A necessidade, tudo que a gente faz, ele advém de uma necessidade. E que essa necessidade é mutável, né? Então, o que eu acredito? Que a gente faz uma entrega e que pode ser que no dia seguinte ela já venceu, para a validade dela já esgotou. Por isso que os frameworks ágeis são bons, por isso que a metodologia ágil é boa, porque você tem um curto espaço de tempo com uma entrega que pode ser necessário mudar e você não vai ter prejuízo de mudar, você não vai ter que derrubar toda a construção para refazer. Você vai derrubar uma parede, um componente, uma coisa. Então, cara, eu sou do time Viva a Mudança. Muitas vezes a gente eu brinco que a gente é o portador da má notícia, né? O time está lá envolvido numa entrega top para o final da sprint e você João Kleber, para tudo agora, parou. Por quê? Porque mudou, a visão agora é essa, né? Então, eu brinco que eu não me importo de ser o portador da má notícia. Agora, a forma que a gente conta é assim, gente, parou, para a gente entender se isso aqui é massa da gente colocar, se isso aqui é legal. Cleito, pode ser que não seja. Tá bom, então vamos testar e devolver um retorno de que isso não é, pelo menos você ultrapassou aquilo. Então, eu não acho... Ver se ainda faz sentido, né? Ver se faz sentido. E muitas vezes não faz. E muitas vezes até para o próprio contratante não vai fazer, mas ele precisa ver, né? Tem uma frase que eu gosto muito, antiga, o pessoal falava do Henry Ford, né? Acho que todo gerente de projeto conhece essa frase dos carros pretos, né? Eles querem outros carros de outras cores. Eles vão ter o carro que ele quiser, desde que seja preto. Não é assim. Né? Nós precisamos testar outros carros, pôr outras cores nas ruas e ver as pessoas aplaudindo ou criticando aquilo. A gente não pode ter medo da crítica à nossa entrega. A gente tem que entender que a crítica, ela acrescenta a nossa entrega. E a mudança é uma crítica. E quanto antes ela chegar, quanto mais bem detalhada ela chegar, melhor. Então eu sou 100% a favor da mudança. Legal. Eu tenho um último comentário, uma última pergunta para te fazer, ainda dentro dessa questão, que meio que engloba tudo. Eu deixei ela por último de propósito, né? Porque ela estava por último no script também, não, mas foi de propósito. Eu podia ter feito ela antes, mas o papo estava caminhando para esse tipo de pergunta. E aí, falando de novo do que a gente já falou, de sem fanatismo, modelo híbrido, enfim, o que fosse, de que forma que você acha que o modelo ágil de gestão do tempo, usando todas as ferramentas que a gente está falando, usando a própria Daily como uma ferramenta, as entregas em menor espaço de tempo, com maior valor agregado, etc., isso influencia no nível de satisfação do cliente. Você já meio que falou isso, mas você acha que, de fato, se a gente tivesse um indicadorzinho lá, de 0 a 10, no nível de satisfação do cliente, você acha que utilizar técnicas que a gente já conversou aqui, utilizar as ferramentas, mesmo que não seguindo estritamente o que diz lá, não, a daily tem que ter 15 minutos. Tudo bem, uma daily todo dia de 1 hora também acaba sendo pesado, né? Acaba não sendo legal. Mas sim, às vezes a daily vai extrapolar. Muitas vezes se fala também que não se resolve problemas na daily, mas pô, como você fez aí, às vezes você tem um insight ali de que na hora, se eu mandar esse link aqui para o cliente entrar e ele trocar 2 minutos de palavra comigo, eu já resolvo esse problema, também é válido, eu também acho válido. Então como você acha, de que forma que você acha que o modelo ágil de gestão do tempo, as ferramentas ágeis que auxiliam na gestão do tempo, influencia no índice de satisfação do cliente? Você acha que mexe o ponteiro, se existisse esse ponteiro? Cara, acho que mexe bastante o ponteiro, e vou dizer por quê. Eu tenho uma visão que é assim, você tem 2 tipos de cliente.
os que conseguem participar ativamente do projeto, entendendo as nuances, sem sofrer de ansiedade, e conseguem se envolver, e tem tempo, necessidade de se envolverem bastante, a ponto de entender isso e com satisfação, e você tem aquele cliente que começa a olhar para aquilo com uma visão derrotista e não vai dar certo, desse jeito não vai dar certo, e que muitas vezes pode, ele não tem a maturidade, e com ele tem que ser o projeto quadradinho, entregou no final, confia que a solução vai dar certo. Mas o que eu entendo, assim, quando a gente fala de ágil, e aí é uma coisa que a gente falou em uma pergunta anterior que a gente estava trocando ideia aqui, é que tem a ver com engajamento. Ágil tem muito a ver com engajamento. O produto deixou de ser do cliente, de que ele põe debaixo do braço aqui, sai andando de um lado para o outro, da cor dele, o carro preto do Henry Ford, né? Ele é das pessoas que utilizam. A capacidade dele de entendimento do negócio dele, das necessidades dele, agregam. Então, a nossa chance de errar diminui consideravelmente, mostrando num pequeno espaço de tempo, para ele ali, o valor agregado. Às vezes, o valor agregado não está no produto publicado, na release publicada lá para o cliente final. Muitas vezes ele fala, poxa, é isso aí, estamos no caminho. E ele traz insights daquilo para o dia a dia dele, para a rotina dele de atendimento ao cliente, para o balcão de negócios dele, e muitas vezes vai. São insights que muitas vezes mudam a visão das empresas sobre as coisas, porque ele está participando ativamente da rotina, das sprints, das pequenas entregas, e da mesma maneira, quando ele é capaz de perceber uma entrega e falar assim, acho que o caminho não é esse, eu não gostaria de ir por aí, e a gente repensa e traz uma solução melhor do que aquela, o nível de satisfação é mantido, a boa relação com o cliente é mantida. Quando a gente pega um projeto para entregar lá no final, cara, ele vai olhar aquilo e falar assim, cara, não foi nada disso que eu fiz. Porque você não envolveu ele. Então, quando eu digo muito assim, eu bato muito na tecla da cultura ágil, da palavra também da moda, do empoderamento do ágil, tá nisso. Você pode estar gerenciando um projeto cascata, mas você vai colocando o cliente aí em uma ou outra reunião, em uma outra decisão, em uma outra entrega grande para poder trazer essa respiração do produto para o projeto. Então, de forma enfática, sim, cara, eu acho que a visão ágil, ela agrega muito na satisfação, não só dos clientes, mas também do time que está desenvolvendo. Tem uma coisa que a gente esquece, a pessoa tem que estar satisfeita com o resultado do trabalho dela, senão ele vai desmotivando e a entrega vai perdendo a qualidade. Quando você traz a cerimônia, quando você traz a retrospectiva, em que a pessoa consegue evoluir com feedback, quando você traz o cliente para uma review, e ele consegue falar, poxa, adorei, poxa, era isso que eu estava esperando, ou quando ele consegue trazer críticas que a pessoa sente assim, poxa, mas meu trabalho está evoluindo, ele gostou disso e disse que é melhorar aquilo. O time também, se a gente pudesse medir, vou copiar o teu ponteiro, né? Se pudesse ter um ponteiro para medir a satisfação do time, é muito maior, porque ele não é frustrado lá no final da entrega dele. Porra, ralei, virei noite, e quando chegar no final, o cara não aprovou meu projeto. Não, trabalhamos juntos, evoluímos juntos, estamos satisfeitos juntos. Cliente, time, equipe e todos que estamos envolvidos. Bacana demais, Cleiton. Falando de gestão do tempo, nosso tempo acabou, passou rápido pra caramba, mas é porque o papo foi bacana, eu pelo menos gostei, espero que todo mundo tenha gostado também. Te agradecer, Cleiton, de novo, por ter aceitado o convite, por ter vindo dividir suas experiências com a gente. Para mim foi muito bacana, tanto que passou super rápido. Te agradecer muito, agradecer de novo o Ramon, a galera do Instituto. Obrigado de novo pela oportunidade. Cleiton, eu queria ouvir você aí, tuas e novamente, só agradecer pela tua disponibilidade, tua paciência em dividir essa experiência com a gente. Que isso, cara, valeu demais. Estou super à disposição para esse e outros papos. Fiquei muito feliz de participar, estou honrado. Acho que para a carreira de uma pessoa de projetos como a gente, esses papos são fenomenais, porque eles trazem uma visão sobre o que a gente faz. A gente pode colaborar com outros colegas que estão entrando na profissão, que estão aprendendo, e outros que estão ou no mesmo nível que a gente, ou acima, mas, de novo, trazendo insight, trazendo uma vivência, respirando outros ares, né? Eu acho que isso só agrega para a gente, para o nosso dia a dia. Fico felizão, obrigado, Diogo, assim, do fundo do coração, por ter me chamado para esse desafio. O frio na barriga não passou ainda, mas até daqui a pouco passa. Valeu, Ramon, por ter confiado em indicação. Estamos juntos aí, estou à disposição do Instituto sempre que precisarem, estamos juntos.